Aula 64, Treino de Expressões com Fotografias, 2026. Bom, no livro eu tenho algumas expressões já separadas para serem treinadas, que são essas aqui. Aqui já tem o início de uma aula de caricatura, mas nós não vamos fazer caricatura. A gente vai ver o desenho e fazer a expressão de acordo com o que nós estamos vendo. Oi, Neia, tudo bom? Então, vai ser praticamente uma aula de retrato com expressão. Essa que vai ser a ideia. Fotografias com expressões faciais, mas dessa vez eu não vou usar o livro. Eu vou usar o celular. E é aqui que nós vamos pesquisar. Vamos começar isso aí. Aí vai. Pesquisar. Expression. Ops, troquei as letras. Reference. Vamos ver o que temos aqui. Olha, aqui já temos desenho, mas não queremos desenho. Nós queremos fotos. Coisas assim. Esse está bem bacana. E a partir disso, olha o que temos. Muita coisa legal. Vamos partir para o primeiro. Tem um truque, que é, você clica nesses 3 pontos, clica em baixar imagem. Aparece aqui, ó, imagem baixada. Vocês vão no seu álbum de foto, galeria, e vão pegar a imagem. Se for no Google aqui, vai ser no álbuns. E aqui está a nossa imagem. É isto. É essa pessoa que nós vamos desenhar. Papel. Aqui está. Alguém escreveu Olga? Ah, esses caras me dão medo. Frustrado seria interessante. Alerta também. É verdade. Bom, por causa do tempo, o que a gente encontrar, a gente faz. Ela está olhando com uma espécie de desconfiança para o lado direito, com um pouco de repulsa, puxando aqui o lábio. Vê? Aqui, ó. A primeira coisa é descobrir qual é a inclinação que ela está fazendo isso. Pronto. Olha. Aí, não, aí tá torto, né? E se eu cortar o canudo? É uma ideia. Pronto. A inclinação é essa aqui, ó. Tem que ser bem no meio. Temos que saber exatamente qual é a inclinação. A sua referência tem que estar a mesma inclinação da folha. E a inclinação é esta. Forma, inclinação e proporção. Essa que é a nossa ideia. Então, eu vou desenhar esse daqui. Acho que aqui, né? Aqui, é bom. Tem que estar na mesma inclinação. Então, ó, é esta linha. Eu só coloquei o canudo para ficar visível para vocês a linha paralela. A gente percebe entre os dois dentes e aqui no meio qual é a inclinação. É essa que é a nossa percepção. Existem algumas coisas que não mudam. Esse círculo não precisa estar no mesmo tamanho que ali. Por quê? Porque a gente trabalha com proporção. Então a gente faz a medida da proporção. Ô, Nick, boa ideia, podia desenhar você, né? Bom, pena que eu li só agora. Aqui está o meio. A distância daqui até aqui. Esta distância. Eu repito, bem aqui. Tento fazer a mesma distância. Como uma pessoa adulta, invariavelmente vai ter essa distância. É isto. Então aqui que vai ser o queixo. Olha o desenho do queixo, eu vejo uma elipse. Coloco aqui, ó, e desenho uma elipse. Essa elipse é um chute. É necessário esse chute. Onde que está o outro na frente? Ó, melhorou, né? Dá para ver melhor. Ó, apareceu, viram? Tá bem aqui. Quando eu pus a mão, eu fiz uma contrasombra e apareceu a elipse que eu fiz. Só que tem a simetria. A distância, a simetria, tem que ficar bem bacana. Muito bacana. Bem assim. Tipo, um lado tem que ser igual ao outro. Aqui, olha, tem esta descida na lateral. Né? Ó. E se eu olhar nesse canto, eu percebo que está levemente inclinado para essa direção.
E, novamente, nós trabalhamos com simetria. É isso. Eu sei que o nariz é aproximadamente nesse círculo aqui, ó. Nesse círculo aqui. Nessa linha. Então, o nariz vai ser aproximadamente aqui. E ela é uma base para encontrar a orelha, que está mais ou menos aqui. Só que aqui tem uma inclinação acima da orelha nesse ponto. E eu vou vendo essas linhas. Eu vou vendo e vou fazendo. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa ideia de ver inclinação e proporção, porque é a base do nosso desenho. Vou colocar mais para cá, talvez vocês venham melhor aqui no meio. Fica melhor? Fica, né? Dá para ver melhor. Beleza. Porque, olha, tudo é baseado em proporção. Lembra como uma vez eu falei que tem que dividir essa linha em 3 partes? E a terceira parte, a segunda parte é aqui? Do nariz até o queixo. Eu vou fazer esta inclinação, ó, daqui até aqui. Eu divido em 3 partes. Achei. E aqui é a boca. Esta inclinação que eu coloquei é esse daqui, mas aqui está mais curvo. Então eu faço mais curvo. Assim. A gente nunca tem certeza de nada. A gente vai fazendo. Por quê? Temos que fazer. Só por isso. Se eu pegar daqui até aqui, do nariz até o dente, divido no meio, consigo mais ou menos a altura do lábio. Mais ou menos a altura do lábio, que é essa daqui. Se eu pego daqui até aqui, divido no meio, e olha, eu divido no meio em 3 partes, no meio, 3 partes. Tem que ter o costume de analisar, voltar, analisar, voltar. É o que falou o Nick Art. E ele está certo. A gente analisa, retorna, analisa. Isso aqui que eu fiz, olha, é uma forma. Eu vi essa forma ali. Eu vi na sombra. E por que eu fiz? Me ajuda a pensar. Pode estar errado, pode. Eu vou acertando, até ficar parecido. É a forma da sombra. Mas eu fiz ela para me ajudar a pensar. Se eu faço a linha de simetria aqui, ó, ela fica bem no meio. Então, eu coloco para cá. E eu vou ajeitando até ficar parecido. Assim. E agora? Eu vou me arriscar. Isso é um risco. Eu estou me arriscando. Estou subindo e estou descendo, como estou vendo ali. Isto, eu não sei se está correto. Não sei se está próximo do que eu vi ali. A sombra também faz parte do desenho. Lembra quando eu fiz uma elipse aqui, ó? Essa sombra fez essa curva, mas ela continua bem aqui. Significa que toda essa parte vai ficar cinza. É isso que significa. E o nariz? Está bem aqui. Vou esquecer um pouco o nariz, eu quero ver uma outra coisa. Eu quero ver a distância do olho. O olho está bem aqui, nessa distância. Esta é a distância do olho e aqui está pequenininho. Aqui tem o tamanho do olho, aqui tem o tamanho do olho, aqui tem o tamanho do olho e aqui está um pouquinho só maior. O que eu vi? Eu vi que se eu pegar daqui, chutar, eu chutei. Essa distância, eu não sei se está correto, é um chute. Eu tenho que partir de alguma coisa. Eu esqueci de falar uma coisa. Daqui até aqui. Se a pessoa está olhando de frente, e isso é importante, bem no meio fica o olho. O olho fica bem aqui. A distância daqui até aqui. Bem no meio fica o olho. Ótimo! Então é daqui. Esta linha ficou inclinada porque esta está levemente inclinada. Aqui essa distância é um pouco maior. Isso é um chute. Não sei se está certo. Daqui até aqui, eu vou dividir em 3 partes. Vamos ver se eu consigo. Dividir. Confiro. Lembra do treino? Dividir em 3 partes? Estou aplicando. Você pegou uma foto em preto e branco, parte mais escura fica mais escura ainda, e dificulta fazer os lábios. Rafael XL, começa a treinar com foto em preto e branco, não treina com foto colorida. Por quê? Porque você percebe melhor os valores. Porque quando você perceber os valores, você vai perceber muita coisa. Muita. As cores vão atrapalhar a tua percepção inicial. Então, com isso daqui, com uma foto preta e branca, você vai saber aonde é mais escuro e aonde é mais claro. Então, isso aqui está subindo. Ó, deixa eu ampliar o olho aqui para vocês verem. Vou ampliar mais. Para isso, eu vou ter que editar. Editar. Opa.
editar. Não está editando. Ah, editou. Eu vou recortar só o rosto. Assim eu consigo ampliar mais. Bem assim, ó. Aí está. Salvar como cópia. Agora eu tenho uma cópia dele um pouco menor e ele no tamanho real. Tamanho real não, ele inteiro, certo? Eu tenho 2 agora. Então, esse daqui eu consigo ampliar mais agora. Ó, ampliei mais. Consigo ver bem o olho. E é este olho que eu tenho que desenhar aqui. Tudo é inclinação. Esta curva está bem aqui, ó. Desse jeito. E aqui está nessa subida. Bem assim. É isso que eu estou vendo. Ela está olhando. Eu faço isso daqui, ó. Uma volta. Essa volta me ajuda nesse desenho. Bem no meio dessa volta, eu faço uma bolinha preta. Mesmo que eu não veja aqui, eu sei que é assim. Ó, a parte de cima é mais escura. A parte de baixo é mais clara. E eu vou apagar, porque é mais claro. Pronto. Aqui eu vejo 2 linhas. Tem uma linha um pouco mais para baixo. Bem assim. E aqui está a pupila. E esta linha, ela faz uma curva assim. Aqui está a curva. Aqui eu vou pintar de cinza depois. Sua mente vai bugar um pouco no colorido. É isso que ele falou. E é verdade o que o Nick Yard falou. Posso estar errado, mas aparentemente a sombra fica nos olhos, boca e nariz. Não, você não está errado. É isso mesmo. Ó. Mas, nosso olhar atento, nós fazemos... Olha só, esse olho está um pouco mais caído aqui. É diferente do outro olho. Percebe? Ó, ele faz esta volta. Eu posso até pintar aqui. Faço aquela volta igual a outra que eu fiz. Aqui nessa parte de baixo, faço aquela curva, mantendo a distância que eu medi antes. Inclinação, forma, proporção. Eu respeito tudo isso daí. Inclinação, forma e proporção. Se eu não respeitar isso no esboço, não vai dar certo. Bem aqui, eu tenho essa curva. Bem aqui, ó. E essa curva está assim. E em cima, eu tenho a pálpebra superior. Bem assim. O cílio está levantando aqui. E do outro lado, também. E também, eu tenho essa curva. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Desculpe perguntar. Fotografia em preto e branco ajuda a entender a sombra? Eu cheguei agora. Exatamente, Luciano. A fotografia em preto e branco ajuda a entender a sombra, porque as cores não atrapalham a sua visualização dos valores. No caso, o que é mais escuro e o que é mais claro. Às vezes, para quem não está acostumado, é muito difícil saber se um vermelho é mais claro que um verde. Mas quando você vê em preto e branco, você percebe claramente o que é mais escuro e o que é mais claro. Ó, estou apagando as linhas de esboço enquanto trabalho. Vou fazendo a limpeza. E agora? Olha só essa parte aqui. Ela tem aqui esta parte. Quero que você olhe essa parte que eu estou circulando, que é isso aqui. Esquece a sobrancelha um pouco. Eu quero que você olhe isso daqui, ó. Ele desce, se aproxima. Aqui tem uma sombra que vem para cá. É isso aqui que eu estou fazendo, que é isso daqui, ó. Ela abaixa assim. Olha a distância, é um pouco maior do que eu fiz. Como se fosse uma máscara, ou um óculos, ou uma abertura de uma máscara para o olho. Entende? Esta forma. É isso que eu quero. Porque com isto, eu consigo solucionar a sobrancelha. Veja, ela vai um pouquinho só para cá. É uma solução rápida, não é? Então, é tudo truques. Truques que vocês farão para verem melhor o desenho. Olha como está funcionando. Onde a sombra está caindo, a luz vem do lado oposto. É o Nick Art que falou.
Aí o Jonathan, para ele que é daltônico, só desenha em preto e branco, cinza e grafite. A não ser que ele use aqueles aplicativos que eu dei na aula, né? Mesmo assim, é uma coisa meio deficiente, que é muito intelectual, é muito matemático, né? Para gente que tem essa percepção visual, fica mais fácil. É uma vantagem. E para o Jonathan é uma desvantagem. Ele não diferenciar o verde do vermelho. Eu tenho um aluno que eu dou aula que é autista. E eu mostrei os aplicativos, ele já está escrevendo nos lápis de cores, os nomes dos lápis de cores, e ele vai pintando no instinto. Ele quer pintar com cor. Ele não está indo para o preto e branco. Veja, eu fiz sem pensar. E claro, eu errei. Eu errei o quê? A altura. Então, quem é daltônico tem a vantagem de saber o que é claro e o que é escuro. Tem desvantagem, mas tem essa vantagem que quem enxerga as luzes acaba se atrapalhando. Ah, já está no máximo. E a vida é assim mesmo. Eu tenho minhas vantagens e desvantagens. Você tem suas vantagens e desvantagens. A questão é você se diagnosticar de qual é a sua desvantagem. Quando você se diagnostica, é uma libertação. Você entende muita coisa. Por que você sofria? Eu estou vendo esse desenho aqui, ó. Isso daqui, ó. Isso daqui. Não é a sobrancelha que eu vou desenhar. Eu vou desenhar isso aqui. Esta forma. Boa noite, Depressito. Como é que você está? Esta forma assim. E aqui eu faço o fechamento. Assim. Até um pouco antes do olho. Errei de novo. Errar é normal. E essa sobrancelha é mais alta que aquela. E aí está novamente. O dente e o lábio. Esse lábio, agora que eu tenho o olho, posso fazer isso. Eu subo vertical e descubro que é até aqui na parte do olho. Ó, vou encostar a boca no canto do celular, tá vendo? Então, até a parte dessa do olho, eu desço vertical, eu sei que a boca é até aqui. E do outro lado, eu desço aqui, ó, é até essa parte. Vejo duas vezes para ter certeza. Aqui está certo, é até aqui. Então, aqui é até essa parte. Eu já posso levantar a inclinação e levantar um pouco mais. Sombra para a esquerda, luz vem da direita. Obrigado, Nick Arte, por falar isso para o Rafael X. Algumas coisas para mim parecem básicas e isso é muito perigoso. O que é básico para mim não é básico para todo mundo. O que eu vejo não é o que todo mundo vê. Por isso, a gente tem que explicar o que a gente pensa que é básico, porque não é básico para todo mundo e não foi básico para mim numa certa fase da minha vida. Não é porque eu não lembro que eu não devo explicar. Não lembro quando era difícil para mim. E isso tem que ser verdade para todos os professores. E é uma tristeza não ser verdade para todos os professores. Esta linha vertical desce desse canto do olho para cá. Desce daqui, eu encontro a altura do nariz. Como vocês estão vendo, está quase apagado. Então faço bem fraquinho. Me chegou esse recado. O consumo de substância representa nessa live para prejudicar a sua saúde. Eu não estou vendo nenhuma substância que prejudique a sua saúde. Isso daqui é um canudo. Interessante. Pedaço de caneta, lápis. Tirar esse canudo daqui. Obrigado pelo alerta. A inteligência artificial que faz a regulação erra muito. Muito mesmo. Então, aqui está o nariz. Eu estava bebendo um chá. Uma garrafa cristal de água. Talvez seja isso. Difícil é saber agora o que é. Talvez sejam os canudos que apareceram aqui. Bom, aqui está a sombra.
Esta curva está bem aqui, parece que bate. E do outro lado? A curva está bem aqui, parece que bate. Aí está. Bom, a expressão está feita. Vou botar uma sombra mais forte, acelerar e deixar meio inacabado. Porque a nossa função, na verdade, não é desenhar bem o retrato. É mostrar a expressão e fazer um desenho mais ou menos correto de forma rápida. Parece que ela tem um canino aqui. E depois tem o incisivo. Parece que ela não tem um incisivo frontal. Interessante. Mas a gente faz o que vê. E aqui os dentes começam a ficar em sombra. E aqui embaixo tem uma divisão que vem para cá. E aqui eu escureço. Desse jeito. E olha, já estou preenchendo. Tá, lembra dessa curva? Para ser bem rápido, eu vou fazer assim. Se eu tivesse um limpa-tipos agora, ia acelerar isso. Estou pintando o olho, sim. Aqui eu deixo mais escuro. Pinto tudo na mesma direção por causa da velocidade. Isso é velocidade. Não é porque a professora do primário falou que tem que pintar tudo na direção que eu estou pintando. É porque é mais rápido. O cabelo vem até aqui em cima. Oi, pessoal, como que você tá? Tudo certo? E vem até esse lado, a orelha entre o nariz e o olho, só que não vai aparecer porque o cabelo está escondendo. E vamos acelerar, sem nos preocupar em fazer bem feito agora. Para partir para o próximo, né? Ah, o corpo. O corpo é interessante. Vamos lá. Dessa parte, vamos deixar mais ou menos assim, sem deixar mais bem acabado, pescoço. Nós falamos muito sobre o pescoço quando estávamos estudando anatomia, mas quero que reparem numa coisa. Olha esta curva. Ela vem até aqui e encurva aqui. Quando eu faço sem proporção, isso é um chute. Agora eu vou conferir se o meu chute está correto. E eu uso de proporção. Eu vou medir do queixo até essa parte da curva aqui, que é o início do ombro. Tá vendo? A queda do trapézio aqui, viram? Eu vou comparar isto com isso aqui. Deu do nariz até o queixo. Quer dizer que do nariz até o queixo, se eu pegar essa distância e colocar aqui, ele dá aqui. E eu já sei onde eu errei. Eu errei 2 milímetros. É um erro bom. Era um erro aceitável. Se eu deixasse assim, poucos iriam perceber. Isso é bom. Então, num momento de pressa, quando estão fazendo o retrato de alguém, fechou. Vocês não precisam se preocupar com isso. Olha só, são 8h32. Do outro lado, eu vou fazer o chute de novo, mas dessa vez eu tenho uma pista. Esta parte da clavícula é a minha pista. Porque a clavícula vem para cá, e é bem aqui que eu estou vendo o esternocleidomastoide. Que eu dei tanta importância e falei tantas vezes para vocês o nome do esternocleidomastoide. Eu falei como é importante vocês saberem dele, ó. Tá vendo? Ele ajuda. Lúcius, como é que você tá? Tudo bem? E ele vem para cá. E depois, aqui desce. Desse jeito. Aqui tem uma sombra leve, que mostra o final do esternocleidomastoide. Para que tudo isso? É por causa desta linha. É esta linha que eu quero. Eu quero esta linha porque ele vem até aqui. Esse canto é até aqui. E aqui, ó, tem a blusa. E isso me ajuda a definir
esta curva aqui. Porque uma coisa está amarrada a outra coisa, que está amarrada a isso daqui, e esse está amarrado a tudo isso. E funciona. E me ajuda. É essa ajuda que eu quero. É isso que eu queria mostrar. Tudo em paz comigo, sim. E contigo tudo em paz também, né? Ah, você falou que tudo em paz. E aí está. Eu leio mais uma vez as frases para ver se eu li errado ou certo. Às vezes eu leio e penso que a outra pessoa, ou você está escrevendo de novo, e daí eu respondo. É um erro. Mas eu leio para saber se eu li corretamente as coisas. E aí está. Próximo. Eu quis fazer isso daqui porque, como retrato com expressão é mais complicado, nós vamos precisar de mais aulas disso daqui do que de expressão Disney. E como eu já fiz bastante expressão Disney, então tá bom, né? Vamos voltar para cá e vamos escolher outro. Eu vi um carinha. Acho que quando eu clico nela, ou volta, errei. Quando eu clico nela, eu tinha visto um senhor para cá. Ainda não, Depressito. Sombra a gente vai ver depois. Bem depois. Nossa, ela é muito interessante, mas não estamos fazendo retrato por retrato, é retrato com expressão. Oh, Jack Chan. Olha a expressão dele. Aí vai. Percebe que eu vou usar a mesma forma que eu usei no dela. Lúcius, eu tenho muitas dicas. Dá uma olhada em Loomis. A Marvel antigamente fazia igual o Loomis. Hoje em dia a Marvel está trabalhando com estilos diferentes. Mas se quer da Marvel antiga, é estilo Loomis, tá? Vamos começar. Eu vou me arriscar por o canudo de novo. Tá aqui. Isso daqui é a linha de simetria do rosto dele. Assim. E esta é a inclinação. Então a primeira coisa que eu penso é na inclinação. Esta linha tem que estar na mesma inclinação do canudo. Esta linha tem que estar na mesma inclinação do canudo. Coloquei um intermediário para vocês terem um alcance visual. Você está falando do que? O zigomático? Você está falando do esternocleidomastoide? Tanto homens como mulheres podem ter essa região mais à mostra, o esternocleidomastoide. Mas como a mulher às vezes tem um pescoço mais comprido, às vezes tem mais magro, não sempre. Tem homens que têm pescoço mais magro também. Mas quando uma mulher tem mais, porque o trapézio é menor, porque às vezes é mais delicado, e é um perigo enorme falar isso, porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Aí talvez seja por isso que o esternocleidomastoide apareça mais. Mas isso é uma suposição, tentando responder você, caindo no perigo de padronizar que todas as mulheres têm isso. Talvez só as mulheres mais jovens, mas os homens mais jovens também aparece bem o esternocleidomastoide. O Rafael X disse que o ombro é mais estreito. O Lúcio fala que quanto mais gordura, menos destaque. Interessante. Ó, eu fiz o círculo como eu fiz no dela, no mesmo tamanho. Dividi o meio, peguei esse espaço, coloquei aqui, ó. Coloquei o queixo dele no mesmo tamanho que ela. Até agora, estou seguindo a mesma proporção. Mas eu percebi que o queixo dele é um pouco mais estreito. E a outra coisa que eu percebi é que a lateral dele tem uma inclinação igual no dela. Tá massinha, né? Assim. Só que outra coisa que eu percebi, não vou fazer agora, senão eu estaria chutando. Eu quero mostrar com proporção para vocês, tá certo? Isso é também, o osso aparece mais na pessoa magra, é bem real isso. Bom, mas o esternocleidomastoide que eu falei, se for isso que você está falando, é um músculo. Aqui. Esse daqui é esse daqui. Na lateral, eu estou vendo um pouquinho mais para baixo assim. É este. Será que eu acertei o tamanho? Deixa eu baixar. Ó, os truques é 3 pontinhos, baixar a imagem. A imagem foi baixada, está escrito aqui em cima. Aí eu vou
na minha galeria de fotos. E tá aqui ele. O que eu quero medir? Eu quero medir o nariz dele. Eu quero ver qual o tamanho do nariz dele e comparar com o rosto. Daqui até ali. Ó, da lateral até o nariz, dá o mesmo tamanho do nariz, que dá o mesmo tamanho até a outra lateral. O que significa que se eu pegar daqui até aqui, dividir em 3 partes iguais, eu tenho o tamanho do nariz dele. Eu acertei o tamanho. E isso é proporção. Boa noite, KN Victor. Ah, tá. A clavícula aparece em mim, aparece em muita gente. E tem um músculo que também fica em volta da clavícula, assim, deixa eu ver, tem mesmo? Ah, sei lá se tem. Não, não tem. Tem só abaixo do peitoral. A clavícula aparece em muita gente. Ou tem os micromúsculos. Tá, aqui está o nariz. Só que eu esqueci de uma coisa. Esta linha tem que estar inclinada porque eu inclinei esta. Ah, tá certinho. O olho fica bem no meio. Entre aqui e aqui, o olho fica no meio. Igual nela. Mesma coisa. Agora eu quero ver uma coisa nele. Me parece que a distância entre um olho dele e o outro olho do Jack Chan é menor, é maior a distância no meio. Mas estou enganado. É igual. Mas o olho esquerdo está um pouco menor. Olha, um pouco maior por causa das sombras e dobra da pele. E um pouco menor. É isso que eu vi. Já que eu estou aqui medindo isso, quero medir a lateral. Deu metade. Então eu tenho um olho, 2 olhos, 3 olhos e meio. E do lado esquerdo? Colocando um pouco mais, tá? Quase 4 olhos e meio. Não. 3 olhos e meio, mais meio, 4. O que significa? Daqui até aqui, deu 1, 2, 3, meio e meio. Ou seja, 4. Se eu dividisse assim, eu teria 4 partes, ó. Mas não dá para colocar o olho aqui nem aqui. Eu tenho que dividir esse aqui no meio, esse no meio, esse no meio, esse no meio. E muita atenção agora. Eu dividi daqui até aqui em 4 partes. Certo? Oh, que pena. Tem interseção. Obrigado, Nick Art. Ó, 4 partes. Dividir no meio, tá aqui. Que pena que o Caíne Vitor tá com pouca internet. Olha, antes de você sair, Caíne Vitor, vai estar gravado no YouTube. Depois você entra no meu TikTok, você vai ver o link para entrar lá, tá? Então, olha, o olho tá aqui, o olho está aqui. O que eu fiz? Dividi em 4 partes, depois dividi no meio. 2 vezes meio dá uma parte. Para quem não gosta de matemática, isso que eu falei é um pouco complicado. Para quem é melhor em matemática, o que eu falei soou muito bem. Eu peço desculpas, tá? Mas é assim, é metade, um olho, um olho, um olho e metade de um olho. É isso. Agora, vou desenhar esse olho. Aí vai. Olá. Aqui, eles estão muito felizes. Quando eu cheguei também eles fizeram essa felicidade. Ó, aqui está a curva. E aqui subiu. E aqui desceu. E bem aqui, eu faço essa curva, porque eu vejo ali. E aqui, eu vejo nessa. Os dois olhos ficaram diferentes. Mas estão na mesma linha. E estão no mesmo tamanho. Não, a minha esposa chegou. E eles estão muito felizes. Eles estão fazendo a maior festa. Eles estavam com saudades. Isso aí, Nick Art. Bom, agora a bolinha está aqui. Agora a bolinha está aqui. É uma bola grande que eu faço sem me importar com o olho. E aqui está um olho dele. E aqui está o outro olho dele. Bem aqui tem um brilho. E bem aqui tem um brilho. Aqui é a íris dele. Aqui é a íris dele. Íris, não, é a pupila. A íris é esse daqui. Que é uma íris bem escura. E a íris está aqui. Que é uma íris bem escura. Acabei de cometer um erro. Acabei de pintar de escuro onde ele devia ser claro. E agora, a dobra do olho.
E a outra, meio duplicando, subindo para cá. E o nariz, aquele ganchinho que a gente já trabalhou quando estudamos narizes. E aqui a lateral, sobe assim. Feito. Vou apagar a linha. Aqui é a linha de simetria. Um pouquinho para cá, eu vou fazer a linha de sombra. Aqui vai ser a linha de sombra. Bem leve, tá? Lembra do treino de traço leve? É esse o treino. Vou tentar publicar amanhã rápido, tá? Mas eu tento publicar. Então amanhã eu acho que vai estar assim, essa aula. Agora vamos ver uma coisa. Lembra que eu falei que aqui a gente divide em 3 em contra-boca? Me parece que o bigode dele é um pouco maior. Então deixa eu conferir. Aí vai. Essa distância daqui até aqui, eu coloco aqui e deu uma boca um pouco mais baixa. E aqui, bem pequena. Ou seja, no caso dele, a boca dele eu não vou dividir em 3. Vou colocar no meio e levantar um pouco. E lembrando que a inclinação é esta. E faço uma linha, seguindo a linha de simetria, deu aqui, ó. E aqui, deu nessa parte. Então, eu faço uma linha aqui e deu aqui. E do outro lado? Aqui deu. E eu consigo a altura da boca. E o lábio dele? Eu nunca tinha percebido que o queixo dele era menor. Foi só agora. Quando a gente desenha, a gente começa a perceber coisas. Quando a gente desenha, a gente começa a conhecer melhor a pessoa. E aqui o lábio. E o queixo é um pouco menor. Coisa que eu nunca tinha percebido. Ah, esse canto. Nesse canto. Tá bem aqui. E aqui tem o final da inclinação, até a altura do nariz. E a altura do nariz indica a altura da orelha. Indica a altura da orelha. Como nossa aula de expressão, vamos dar importância a isso. Sobe aqui. Foi um chute, eu não medi nada. Agora eu medi, deu certinho. O tamanho? Não sei. Mas no meu desespero, eu vou rápido. Daqui eu vejo esta curva. Deixa eu ver o que falaram. Meu Deus, não sou ninguém comparado às pessoas da live em questão de arte. Tem esse aplicativo aqui, a Neurocan. Esse aplicativo aqui é muito bom, ele permite deixar a fotografia em preto e branco. E vídeo também. Neurocan. Peraí, como que é o nome? Neurocan. Obrigado. Luciano. Ó, como eu disse, nós aprendemos com todo mundo. O que eu vi aqui foi uma curva assim, né? E essa curva me ajuda nessa parte da sobrancelha. E aqui fica mais forte e sobe assim. E a sombra está aqui. E aqui eu vou pintar com cinza, já para dar forma. Aqui eu vejo um triângulo. Aqui eu vejo um triângulo. E aqui eu faço um traço até aqui e esse traço. E eu começo a dar forma para ele. Aqui tem uma curva. Vem até um pouco abaixo da boca. E aqui em curva para cá. Aqui eu tenho a maçã do rosto. E este arco eu já posso apagar. E as linhas de construção. Isso aqui sobe. Sobe aqui. É uma pessoa tão querida, o Jack Chan. Muito simpático. Super brincalhão. Um artista do corpo. Músico, cantor. E aqui. Sobe. Agora eu vou medir a proporção, porque eu não quero errar. Medir a proporção é bom, e tem que medir. Astro do Kung Fu. Você é bom no que faz. O Nicar está falando, eu concordo. Kaiane Vitor falou. Ó, essa distância é a da sobrancelha até o olho. Eu vou colocar aqui e comparar com o nariz e a boca. Deu certinho. Então, se eu pegar o tamanho do nariz até a boca e colocar aqui,
eu descubro aonde que é que a sobrancelha vai subir. Ela vem até essa parte. Estou pulando etapas porque eu tenho que acabar a aula. Já são 20h50. Pronto. É aqui que está. E essa inclinação, a sombra me ajuda a definir. Ó, o volume da sombra me ajuda a definir o personagem. É isso aqui que me ajuda. Assim. Como eu disse, é a sombra que ajuda a definir. Agora veja essas dobras, não erre nelas. Dá um pouquinho assim. Esse apago a linha, né? Porque vai me atrapalhar. Faço mais uma dobra aqui. Olá, Bielzinho. Sempre às 20 horas, como o Nick Art está falando. Todos os dias. Cada dia com um tema diferente. A não ser amanhã que eu vou continuar um pouco mais de retratos para pegar bem a ideia de retratos. Antes a gente começar a caricatura. Eu vou fazer aqui sem medir, no chute. Provavelmente eu vou errar. Por quê? Nós temos que dar fim nesta aula, porque já passou dos 45 minutos. São 20h52. E esse vem para cá. Ó, quando ponho o cabelo, já estou pondo definição. E ele já começa a ficar parecido. Lembre-se que agora foi um chute, tá? Como eu chutei, alguma coisa de errado está aqui. Eu quero fazer o pescoço e o ombro. Aí está. É bom saber fazer rápido, porque às vezes são contratados por hora numa festa. Vocês podem ir numa festa fazer retrato por, digamos, 150, 200 reais a hora. É uma boa grana, né? Em uma hora ganhar tanto dinheiro. 3 horas fica 450 a 600 reais. Vocês conseguirem fazer um retrato em 3 minutos e 20. Então é bom aprender a fazer retrato rápido. Tá vendo esta forma? Eu tô vendo esta forma. Vem para cá, daqui ele fica reto, tem um espaço pequeno e uma curva para lá. Tô fazendo já em formato de chute. Bem rápido. Aqui, eu tenho esta forma, faço pequeno e puxo para lá. Os tamanhos são importantes. Tem que treinar. Treina, que é só treinar. Treina muito. Faça retratos bem rápidos. Você tem que alcançar de 5 minutos a 3 minutos e 20. É um traço que é 5 minutos. De 5 minutos a 3 minutos e 20. É isso que tem que alcançar. Se você conseguir fazer um retrato em 3 minutos e 20, você vende 3 retratos a cada 10 minutos. Então dá 30 retratos por hora. É assim que você vende. Aí se a pessoa fala, mas na minha festa tem mais de 30 pessoas. Quer dizer, você faz uma redução, porque às vezes a pessoa tem cabelo e dá 5 minutos, tá? Então é 20 retratos por hora. Mas a minha festa tem 50 pessoas. 2 horas e meia, tá bom? Uma festa da minha família contrataram um caricaturista. Ele fazia caricatura de 5 minutos. Caricatura é mais rápido, Jonathan. E 5 minutos é muito devagar. Retrato em 5 minutos é legal. Mas caricatura em 5 minutos é devagar demais. Porque se alguém é mais rápido e faz bem feito, toma o serviço dele, porque faz mais retratos no tempo da festa. Porque é caro 1 minuto, né? Ó, tá aí. Amanhã a gente continua isso, tá? E eu vou fazer um retrato em 5 minutos, combinado? Amanhã, retrato com o tempo. Para mostrar a técnica, beleza? Então, hoje seria esboço de rosto Disney. Eu mudei para expressões com fotografia, porque eu achei que era interessante fazer 2 aulas de expressões com fotografia. Isto tem uns macetes, fica tranquilo. Eu vou mostrar amanhã os macetes. A primeira parte da aula, eu vou trabalhar o macete, e na segunda parte da aula, eu vou fazer essa história do tempo. Combinado? Então, até amanhã. Muito obrigado a todos que estão aqui.